Os vídeos a seguir são um estudo de recepção das produções audiovisuais que buscam romper estereótipos sobre o autismo. Inês está assistindo o vídeo Visibilidade e Representação Midiática dos Autistas. Com autismo. Mas aí, depois de muitas conversas com a Renata, minha psicóloga, e com vários médicos, e com um neuropedagogo que é amigo da Dora, Inês mora no Jardim Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, e não trabalha, pois dedica o seu tempo para a criação de seu filho. de socialização. E descobrir isso foi muito bom. E com a AMA, Associação Amigos do Autista, a turma da Mônica produziu uma série de campanhas que apresentam um novo personagem, chamado André, que é descrito como um menino quieto. Não que tratou mal o assunto, né? Acho que vocês até explicaram bastante, né? Essa falta que hoje em dia ainda a gente tem que agradecer porque depois que surgiu aí, ampliou o campo de internet, de WhatsApp, dessas coisas de informática, né? Da tecnologia, conforme foi avançando, então acho que hoje em dia se divulga mais, se fala mais. Quando ele teve o diagnóstico com 4 anos, não tinha nada disso, nem computador eu tinha em casa, né? Então, assim, era tudo, quem tinha imprimia para mim e a gente ia buscar outras formas de pesquisa, né? E hoje em dia é tudo mais fácil, né? Tudo você acha na internet. Só que, assim, em relação a essas novelas, que eu acho um fiasco, né? Porque, primeiro aquela novela daquela menina que eu não assisti. Em casa a gente não assiste novela justamente por conta dele, que pega só essas partes assim mais violentas e ele fica querendo assistir só isso. Ele procura ele mesmo no tablet ali no YouTube e fica assistindo só essas cenas de briga, essas coisas. Então a gente não assiste novela. Mas é uma coisa assim, é como vocês falaram aqui, é mesmo que uma utopia, né? Porque para você que tem irmão, eu que tenho meu filho, né? Existem graus, né? Que o autismo tem um leque, né? Bem grande de graus, de níveis, né? Tem aqueles mais leves também, que uns anos atrás, até no Fantástico, o Drauzio Varela até apresentou um homem Asperger que era casado, o filho era autista e ele só descobriu que ele era Asperger conforme ele foi descobrindo também que depois do diagnóstico do filho. Então existe Asperger ainda que conseguem estar casados mesmo enfrentando um monte de dificuldades. Mas eles, o clássico que hoje já mudou também, né? Não é mais, a nomenclatura já mudou, essas coisas, mas para eles não existe isso, não tem, né? Essa menina casar na condição que mostram ela aí para casar é mesmo que uma utopia, é uma mentira, né? Não tem. O convívio diário com a gente, até com pai, mãe, irmãos, já é complicado. Eles não têm essa noção do que é amor de homem e mulher. Eles não têm essa coisa, né? Para eles já é difícil até quando entra na puberdade lidar com a própria puberdade. Ele entrou com 13 anos. Então esse conflito, a sensação de prazer, o aumento de hormônios, tudo isso já é muito intenso. E não saber lidar com isso, então ele sabe o que é uma menina bonitinha, ele vai lá, chama a atenção dele, ele quer ir dar um beijinho, mas ele não tem essa noção, ele não tem a malícia. Então assim, muita coisa que passa na mídia brasileira, eu acho que é meio que enganoso, né? Então aí crianças que receberam o diagnóstico, famílias que receberam o diagnóstico agora, com 3 aninhos, com 4 aninhos, assiste uma novela dessa. Não sei que grau de autismo o filho dela foi diagnosticado, mas se alimenta uma coisa que nunca vai acontecer, dependendo do grau do autismo dele, né? Não vai acontecer. Então, assim, é meio que mesmo uma utopia, né? Fazerem essas novelas aí, e aí pessoas que não conhecem o que é autismo vêm e falam: nossa, mas a menina da novela fez isso, fez aquilo, e como assim o teu não faz? Como assim o teu não faz? O meu é o autista real, da vida real, não da novela, né? Essa menina também, a outra da Malhação, também não assisti, né?
não assisti, não conheço, vi alguns comentários que o povo colocou. Ela, na condição dela de autista, parece que ela ainda mostrou um pouquinho mais o que é o comportamento de autista, mas fica muito assim, né? E a gente vê mesmo isso, que é muito mais filmes e coisas que vêm de fora pra gente estar assistindo, né? Documentários, essas coisas todas, do que aqui mesmo do Brasil. Apesar de que hoje, né, as coisas vão andando, tem muito documentário brasileiro também, assim, caseiro, sei lá como é que fala, né? Mas tem muita coisa assim aparecendo, muita coisa, a mídia falando mais de autismo, né? Reportagens na Record, na Globo, não sei o que, falando sobre autismo, mas não é ainda tudo aquilo. Então muitas famílias, o que eles colocam, né? Que eles só mostram o bonito, né? O autista bonito ali, de família ali de classe média alta, que tem condições de pagar um monte de terapia, porque todas as terapias para eles são caras, a gente não tem nada gratuito, né? Para você conseguir uma bolsa você tem que ficar anos na fila de espera, né? Então não é tão fácil assim, né? Eles precisam de muitas terapias, e não dessas terapias alternativas, né? Porque se depender só do remédio, e fica nessa coisa do remédio e acaba dopando a criança. Eu falo assim porque o meu filho não toma remédio, né? E a gente luta até, e tem até um blog que chama Autismo com Amor e Sem Remédio e tal. Então, assim, tem muitas terapias, mas muitos dos médicos, eles não indicam a terapia. Eles não indicam, né? Então, um médico, eu vi até uma amiga que o psiquiatra pegou e falou assim, nossa, você vai gastar tanto dinheiro em ecoterapia? O que isso dá resultado? Quer dizer, um próprio médico falando isso. Então, assim, são muitas coisas, é muita coisa ainda que falta pra gente. Muita coisa. Apesar de que tem muita informação hoje, as notícias correm, tem várias coisas, mas eu acho que ainda falta muita coisa, assim, verdadeira, né? Porque cada autista é cada autista, cada um dentro da tua casa, dentro da tua família. Então, aquilo que mostra ali na televisão, muita gente reclama, né? E o autista grave? Ninguém mostra os autistas graves que estão aí com crises violentas, arrebentando a cabeça na parede, agredindo, se autoagredindo, né? O que tem para essas famílias? Nada, não tem nada, a gente não tem nada gratuito. Tudo se paga e se paga muito caro. Então, quem consegue tá pagando, e quem não consegue fica na fila de espera eternamente, né? Então, assim, é tudo muito complicado. Eu acho que vocês colocam, assim, falam bem isso, né? Mostrando até a falta de informação, de filmes, né? De tantos filmes estrangeiros e do Brasil nenhum, de novelas e tudo. Então, acho que vocês colocam bem, eu acho que tá bem explicadinho, tá bem legal, sim. Gostei. Simone está assistindo o vídeo Ruptura de Estereótipos sobre Autistas na Mídia. E é particular, a gente não conseguiu uma escola fechada para né? Simone mora no Jardim Guarapiranga e não trabalha, pois dedica o seu tempo para a criação de seu filho. Mas assim, o que eu queria dizer é que não é tão fácil assim como a gente disse, né? Se você fala um dia normal na minha casa, o normal é bem diferente das outras famílias, né? Mas assim, pra cada um a gente vai entendendo e cada autismo é uma diferente. De como a mídia trata os autistas. Então, eu achei o vídeo super interessante, né? Porque ele retratou bastante sobre o autismo. A intenção dele, né? Retratou bastante sobre o autismo, tanto o autismo que é o Asperger, né? E o autismo mais severo. Que muitas das vezes, até na hora que começou a passar sobre as questões das novelas, né? Da Malhação, que muitas das vezes eles retratam mais o Asperger, né? Não tanto o autista num grau mais severo. E isso, às vezes, faz com que as pessoas comparem que todos os autistas, né, têm habilidades especiais para algumas coisas, são muito inteligentes. E não são todos, né? É mais nesse grau que seria o Asperger.
E aí quando você fala, ai, meu filho se joga no chão, meu filho tem crises, aí fala, nossa, mas o autismo não é assim, porque passou na televisão, eu vi numa reportagem, e aí você fica como se fosse uma mãe que não dá limites para o seu filho. Não que você não tenha que dar limites para um filho que tem autismo, você tem que, na verdade, não olhar ele só como o autismo, né, uma criança autista, tem que olhar ele como criança, um adolescente, um adulto, que tem essa questão. Mas no vídeo eu achei bem legal, que retratou, né, essa questão, as questões que a gente pode ajudar eles, né, e ver aquilo que eles se identificam mais, que no caso do Lucas, o que ele, assim, ele consegue se comunicar bastante com vídeos, né, ele tá aprendendo algumas coisas já para falar, só que assim, ele acaba se identificando mais com o inglês. Então ele quer algo, ele, né, se ele não gosta, ele fala no, e se ele quer yes, né, algo que acontece com ele, ele usa muitas coisas que ele vê nos vídeos em inglês, né? E assim, a gente vai descobrindo e vai ajudando ele conforme aquilo que ele gosta, né? E no vídeo, assim, retratou bastante isso, eu achei bem legal também, né, sobre os filmes que falam sobre o autismo, que isso é bem legal, só que assim, muitos são, né, que nem fala que não é feito aqui no Brasil, né, e aí são poucos, na verdade, mas eu acho assim que hoje em dia tá bem mais assim, comentado sobre a questão do autismo, que não tá algo assim, né, tá mais informado, as pessoas querendo, elas podem entrar na internet, isso ajuda a ter menos preconceito, em ver que eles têm muita assim, como se desenvolver, como serem mais calmos, dependendo do como a família vai lidar com isso, né? O respeito a eles, ao limite deles. Então eu fiquei assim, ó, com tudo que eu vi no vídeo, assim, eu achei muito legal. Foi ótimo, assim. Nesse vídeo, assim, retratou bastante o que é muito importante pro autismo, né? Que é, acho que o sonho de toda mãe. A partir do momento que eu descobri que ele era autista, que a médica falou, né? Primeiro, assim, já pega a gente, dá um susto. Segundo, ela falou, mãe, ele vai ter que fazer muitos tratamentos, muitas terapias, ele vai ter, fazer TO, fono, psicólogo. Eu falei, meu Deus, como fazer tudo isso? Se eu não fizer, meu filho não vai melhorar. Aí vem aquele monte de coisa na cabeça. Aí você se depara com a situação financeira. Que você pode, né, tipo, oferecer o básico já para os... Né, eu não tenho só ele, eu tenho os 3 filhos, né? Tenho um de 10 e um de 11. E aí vem o Lucas com autismo, que é um autismo severo. E para evoluir, o autista realmente ele precisa dessas terapias. Que é uma TO, né, no caso, TO, fono, psicólogo, uma natação, uma ecoterapia, que isso faz, né, tudo melhorar. Essa questão é uma questão, assim, que pega bastante, assim, porque para as famílias que não têm condições, aí fica muito difícil, porque aí vem, assim, aquele aperto, né, meu filho, né, já tem um mundinho dele, para ele sair desse mundinho eu tenho que ajudar. E aí o Lucas fez algum período, né, ele fez na ecoterapia, ele fez, né, fono, ele fazia eco e fazia reptoterapia, mas tudo com apadrinhamento. Então quando acaba o apadrinhamento, aí acaba as terapias. E realmente é um custo, né, muito alto. Se hoje ele fosse fazer tudo que ele necessita, eu realmente nem sei quanto que dá em valores, mas essa parte é uma parte que acho que é o meu sonho é que mude isso. Né? Porque para as pessoas que realmente não têm assim, como fazer, a gente sofre. Porque você vê seu filho, né, tendo a possibilidade de melhora e aí você não tem. Aí vem totalmente o amor da família, né? Que nem aqui, o Lucas ele interage muito com o celular, mas eu sei que isso também atrapalha ele, porque ele fica ali. Que nem eu tenho as coisas pra fazer, tem minha mãe, né, que mora comigo, tem meus 2 filhos, então ele fica sempre aqui. E ele tem essa estereotipia, né, que é grande, que acaba ficando pior ainda, porque ele fica empolgado, né, e aí ele fica
batendo assim na barriga. Então, acho assim que retratou legal, assim, que o autista ele melhora bastante, mas que é difícil porque nem todos têm a oportunidade de conseguir esses tratamentos. Mas eu creio que isso vai mudar. Então, eu achei bem legal o vídeo também. Vi o quanto que eles são inteligentes, o quanto que eles podem melhorar, né? E agora é torcer que, né, assim, melhore essa questão de terapias, né, pra eles. Que, assim, ele teria como, assim, fazer um LOAS pra ele ter uma verba pra ele, mas também é muito difícil, porque, né, na minha simplicidade, eles ainda acham que o meu esposo ganha muito. Eu não consigo aposentá-lo para poder oferecer algo a mais para ele. Então é lutar sempre, né? Acreditar que mesmo ele sem ter essas questões, né? Que ele tem na ama, que é maravilhoso, que ele ama, que ele é super amado e compreendido. Mas assim, se tivesse algo a mais, individual, eu tenho certeza que ele teria a capacidade de melhorar mais, né? Então no futuro eu até penso eu mesmo, né, me dedicar mais para poder fazer com ele em casa. Ah, sim, eu achei que foi bem legal que vocês mostraram assim, que nem eu falei, né, não sei se eu tô sendo clara assim, não sei se é isso que você perguntou, que isso é um pouco difícil de entender. Assim, a questão do autismo leve, do severo, isso retratou muito bem. Isso é muito legal e isso é muito importante hoje, porque as pessoas classificam às vezes o autismo só como... E também a questão do retardo mental, que eu esqueci de falar. O Lucas ele é diagnosticado com autismo, hiperatividade e tem um retardo mental grave, que ele foi diagnosticado, né? Todos os médicos que ele passou, todos deram retardo. E eles, às vezes, essa questão de falar um pouco de cada tipo né, da questão do autismo. As pessoas vêem num geral, assim. Ou então a classifica assim, a criança é autista, como se não tivesse chance de nada. Acabou ali. Não é isso. Mesmo o Lucas sendo um autista mais severo, que nem classificam, ele me compreende, sabe? Ele consegue, da forma dele, mostrar o que ele quer. Ele já aprendeu muito nesses 7 anos, assim, porque cada dia ele vai conquistando alguma coisa. Ele quer comer, ele vai lá no armário, ele pega o macarrão, ele pega o molho de tomate, ele pega o queijo ralado. Então, e ele trabalhava muito com PECs, né, que ele passou por diversos lugares. Antes do AMA, ele estava no projeto Amplitude. Então, mesmo sendo, ele conseguia pegar as figuras, mostrar o que ele queria, mesmo ele sendo um autista mais comprometido, por não ter a fala, né, não é verbal, ele fala quando ele quer, né? E outra coisa que também eu percebo que ele não gosta que fala, às vezes ele percebe que tá falando dele, então pra você ver que ele tem noção das coisas, né? E muitas das vezes a gente põe assim a criança ao autismo como se ele não tivesse sentimento, muita gente pensa isso. Ele não entende, ele não tem sentimento, ele não tem vontades, não é isso. Hoje eu vejo o Lucas assim, né, às vezes eu esqueço um pouco disso, assim, do autismo. Até mesmo de fazer ele entender que não é a hora. Eu falo com ele como se eu falo com a Sara e o Matheus. Então no vídeo eu achei muito legal, que falou assim, né, praticamente tudo, né, que hoje tem do autismo, do que é o autismo, do que a mídia fala e do tipo de autismo, né. Isso foi bem legal, assim. Eu achei maravilhoso, assim, esses 2 vídeos. Foi tudo que a gente, né, tudo assim, explicado muito bem, assim, bem claro pra gente. E é o que a gente vive no dia a dia, né? Que é tudo isso mesmo. Tereza está assistindo o vídeo Visibilidade e Representação Midiática dos Autistas. Desde cedo, para evitar que a criança se isole completamente da sociedade. Mas muitas vezes isso não ocorre tão cedo, pois a população no geral sabe muito pouco sobre essa síndrome. Devido a isso, torna-se imprescindível que haja representação do autismo na mídia, e mais necessário ainda que seja bem representada. Tereza mora em Veleiros, na zona sul de São Paulo, e trabalha como gerente em um restaurante enquanto seu filho está na escola.
Eu acho que a mídia, ela não mostra, talvez não seja interessante, eu não sei se os pais que não queiram mostrar o lado mais difícil desse transtorno, né? Porque assim, geralmente a mídia só pessoas que têm muito talento, bons jogadores de basquete, pianista, que toca qualquer tipo de instrumento muito bem, que pinta. Só que a realidade, existem esses sim, não sei o índice, mas existem muitos moderados, que é o caso do meu, e existem mais severos ainda. Aqueles que se agridem, que às vezes tem que ter intervenção, que muitas vezes os pais não têm condições de ficar com eles, então eles às vezes ficam reclusos a uma entidade, a uma instituição, pela dificuldade. Os pais envelhecem, eles crescem, as forças aumentam. Muitos tomam remédio, mas o remédio não tem cura, né? Pode amenizar alguns sintomas, mas isso não impede que eles tenham, assim, alguns, tipo índice, às vezes, de agressividade, um estupim, que às vezes alguma coisa pode acontecer. E eu acho que falta um pouco disso na mídia. Eu acho que falta mostrar o lado, assim, eu tenho certeza que muitos pais poderiam mostrar o lado daqueles que têm mais comprometidos, né, na comunicação, na interação e todas essas coisas. E eu acho que é esse lado que falta um pouco, muito incentivo do governo, muita instituição que deveria, tipo, ter mais instituições não tão longes, né, porque às vezes as pessoas têm que, tipo, da onde eu moro até onde o meu menino vai, são 40, 45 minutos. Então, tem tanta escola praticamente em cada bairro e falta isso. Então, sobre a mídia, eu acho que falta um pouco disso. Mostrar esse lado, procurar mais incentivo, né? Incentivo educacional, incentivo na parte médica também, que precisam de psiquiatra, precisam de terapia ocupacional, tudo isso é um custo muito grande, nem todas as famílias têm condições de dar isso para o filho, apesar de querer. E sobre o vídeo que fizeram aqui, eu achei bem interessante, foi com aquela novela, que eu achei aquela novela nada a ver com a realidade. Você queria mostrar o autismo, eu acho que deveria mostrar o autismo. Sobre a Malhação, eu não acompanho atualmente, mas o pouco que eu vi aqui, eles mostram um pouquinho mais da realidade realmente, né? Assim, de alguns casos que realmente tem esses lances. E é isso, eu acho que falta mais é isso. Tá se abrindo mais, a gente está vendo a mídia focando mais, trazendo mais esclarecimentos sobre isso. As famílias estão saindo mais, tem sessões azuis, tem famílias que se encontram, que se apoiam. Então é isso, para o futuro. Poder ver esse vídeo, sim, a gente volta um pouco no túnel do tempo, porque tudo isso que elas falaram é verdade. Desde a dificuldade da gestação, que às vezes você vem com um sonho, né? Eu sonhava que meu filho fosse jogador de futebol, né? O pai dele é corintiano roxo e, tipo assim, quando você tem uma filha, você fala, minha filha vai ser bailarina, meu filho vai ser jogador de futebol. E quando veio a diferença, o diagnóstico, foi um dia muito difícil para mim, que eu lembro dele até hoje. E ficou marcado para mim uma vez que eu fui no estádio assistir o jogo, aí entrou aquele bando de jogador, como entra, né, junto com as crianças. E naquele dia eu fiquei muito emocionada, porque era um sonho que o meu pudesse participar. Mas assim, o que eu posso falar? Esse vídeo é bem real, mostrou o amor, que só tem uma coisa ali, que é igual de todas as mães, de toda a família. É o amor que a gente tem por eles, independente se eles falam, se eles leem, se eles escrevem, se eles pintam, ou que seja o que for. Mas só tem uma coisa que move, o amor por eles. Então, é em nome desse amor que eu
tô falando no caso deles, né? Mas o amor que eu tenho como mãe, tanto por ele como minhas filhas, é o que me move a levantar, a trabalhar, a tentar dar o melhor possível para eles. Então, é assim. Eu acho que esse vídeo, ele quebrou uma parte, sim. É que assim, é muito grande o leque sobre eles, né? E para poder fazer realmente um vídeo focando, precisava muito tempo, precisava assim, tentar falar com outras famílias se poderiam mostrar os seus filhos, ver realmente como eles são. Mas esse vídeo quebrou bastante isso o super atleta, o super músico, o super tudo, né? Eles são super amados, mas assim, nem todos têm todos esses talentos. Então esse vídeo mostrou bem um pouco essa parte da criança, ou do adulto, ou do jovem. Aproveitando essa oportunidade dessas jovens, uma é minha filha, outra é um monte de meninas lindas, aproveitando essa oportunidade delas estarem focando nesse assunto sobre autismo, fico muito orgulhosa, muito contente por vocês, pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo, que é um universo muito difícil, ele é muito amplo, ele tem muito para ser explorado, muito para ser mostrado. E vocês são jovens, que vocês abram as portas na publicidade, na mídia, onde vocês forem, que vocês peguem um pouquinho do que vocês fizeram hoje, nesse período, que vocês possam ampliar e abrir as portas para esse universo que é o universo deles. Eles precisam de voz e vocês vão ser a voz deles. Muitos não falam, mas se não tiver quem fale por eles, eles não vão ser ouvidos. Então, que vocês consigam ter a iluminação, uma sabedoria para ser a voz deles. Eles precisam, e a mídia é tudo, né? Nós temos Teleton, tem várias coisas, mas não tem o teleautismo. Por que não tem o teleautismo? Onde as pessoas possam ver realmente, desde os melhores, né, que tem todos os dons, até aqueles que precisam de tratamentos muito grandes, em todos os sentidos, todos os tipos de terapia, como já foi falado, todas são muito caras, então geralmente nem todos conseguem ter tudo que eles merecem, porque eles merecem o melhor, só que o financeiro então pega. Então sejam vocês a voz deles, façam valer de tudo que vocês estão aprendendo, vocês estão começando, então que a mídia represente, e vocês são a mídia, tá? Então que isso seja só o começo de uma longa jornada e que possa fluir muito mais coisa, tá? É isso aí. Boa sorte.